11h20. Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Tudo bem, Rômulo? Bem-vindo. Mais uma quarta-feira aqui com a gente. Bom dia, Tatiane. Bom dia. A todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Muito obrigada por estar com a gente em mais uma coluna. Hoje o nosso tema é STJ retoma julgamento sobre cobertura de planos de saúde, um assunto que está dando o que falar, hein? Pois é, Tatiane, deixa eu te contar o que acontece, porque você vê que a gente tenta trazer temas aqui de maior interesse geral, e esse, curiosamente, é um tema que pouca gente está falando. A gente tem visto na mídia algumas informações, mas muita gente não sabe do que se trata, e é algo que vai afetar profundamente o dia a dia de milhares de pessoas, o que está para acontecer agora, hoje à tarde, lá no Superior Tribunal de Justiça. Só para contextualizar, Tatiana, que não existe aqui no nosso caso, nos planos de saúde, eles têm uma lista de procedimentos, de terapias, que são definidas pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. São o mínimo de cobertura que os planos devem oferecer para as pessoas. E veja que, dentre essa lista, existem várias terapias e vários tipos de procedimentos que não se encontram cadastrados, e essas listas elas são atualizadas de 2 em 2 anos, e a medicina anda muito rápido. Então, a gente tem uma reclamação constante que os planos se recusam a oferecer tratamento de saúde em terapias ou medicamentos que estejam fora dessa lista da ANS. Eles entendem, então, que essa lista, esse rol, ele é taxativo, ou seja, os planos só seriam obrigados a fornecer aos consumidores essa lista que é fornecida pela Agência Nacional de Saúde. E hoje em dia, Tatiane, que a gente sabe, o posicionamento das decisões, aqui nas decisões superiores aqui em Brasília, e em vários tribunais também, o posicionamento atual é que essa lista ela é meramente exemplificativa, ou seja, existem tratamentos e terapias que os planos são obrigados a cobrir, mesmo que ainda não estejam previstos em rol da ANS. Nós temos vários exemplos, por exemplo, nós temos pessoas aí que fazem tratamentos, inclusive eu mesmo tenho filhos que são autistas e precisam de tratamento em terapias convencionais ou não convencionais, tratamento ABA, por exemplo, pessoas que têm câncer, que precisam de tratamentos, fisioterapias, algumas fisioterapias, até mesmo correção de miopia acima de 12 graus. São tratamentos que são essenciais para quem paga um plano de saúde, e os planos não querem cobrir a pretexto de que esses procedimentos não estão nessa lista da ANS. Então, Tatiana, o que acontece? Hoje, à tarde, nós teremos a retomada de um julgamento que aconteceu no início em setembro do ano passado, no qual se levantou a possibilidade de que os planos ficassem unicamente com a obrigação de cumprir com os procedimentos daquela lista. Se esse pensamento prevalecer hoje à tarde, você vai ver uma enxurrada de planos de saúde negando tratamento básico e essencial para diversas doenças, uma vez que essas doenças não estão aí com os procedimentos dentro desse rol. Então, é muito importante que as pessoas acompanhem e façam pressão, porque hoje mesmo, então, a partir de amanhã, pessoas com doenças gravíssimas estarão sem a cobertura necessária. Hoje, como é que funciona? Hoje as pessoas precisam ir à justiça para tentar demonstrar que aquele tratamento é adequado e que o plano é obrigado a cumprir. E esse tem sido o entendimento pacífico aqui dos tribunais em Brasília e em outros estados. Mas os planos levantam o argumento de que a falta de previsibilidade contratual dos custos leva, então, ao impedimento de um serviço ser prestado de maneira eficaz. E isso, em tese, dificultaria o acesso a desses planos a pessoas mais carentes. Essa argumentação dos planos, ela vem, em minha opinião, sendo inadequada, uma vez que os planos vêm conseguindo constantes lucros líquidos aí, na faixa até mesmo, a gente se preocupou em trazer esses dados. O IPEA fez um estudo em que o lucro líquido mais que dobrou nesse período aí, nos últimos 5 anos, passando de 3,8 bilhões para 8,7 bilhões. Ou seja, a questão econômica, puramente econômica, me parece que não está adequada para rever esse tipo de decisão. Muito embora a gente tenha essa percepção e essa preocupação, a gente sabe que hoje o posicionamento dominante é do rol exemplificativo, ou seja, deixando a critério
do magistrado mesmo decidir quais são os tratamentos adequados ou não, de acordo com a indicação dos próprios médicos. É essa a tendência que vai acontecer hoje à tarde, mas é bom ficar de olho para saber e no quanto isso vai afetar a população em geral, que depende de um plano de saúde, que já está tão caro hoje em dia, ainda vai se deparar com essas alterações contratuais que vão trazer muitos prejuízos aos consumidores. Pois é, Rômulo, e tanta gente, né, questiona todos os dias essa questão dos planos, que você paga um plano de saúde quando você mais precisa dele. Isso é uma frase que a gente muito ouve. Você não tem a cobertura para determinado serviço, aí você vai requerer junto à justiça, enfim. É um processo longo para quem está necessitando, porque é uma questão de saúde. Eu te pergunto, a previsibilidade desse julgamento é de encerrar hoje mesmo? Como é que você pode explicar para a gente essa pauta no STJ? Como é que funciona? Okay. O STJ, Tatiane, é um tribunal superior que ele tem várias decisões distintas entre os próprios órgãos, né? E é muito comum essa divergência entre as próprias turmas dentro do STJ. Agora, a tendência é que, uma vez que foi reconhecida a repercussão geral desse caso, a tendência é que nós tenhamos um julgamento finalizado hoje. A ministra Nancy Andrighi pediu vista dos autos, porque o ministro Napoleão, que foi o relator desse caso, entendeu a favor dos planos de saúde, e em setembro ela pediu vistas para dar o voto dela. Então, em razão da repercussão geral que foi criada, em razão da grande cobertura que a mídia tem feito nos últimos dias, mas ainda não necessária, mas tem feito sobre o assunto, a previsão dentro do STJ, a gente andou conversando com nossos colegas de lá de dentro, é que a decisão seja definitiva hoje, porque já está desde setembro aguardando esse julgamento, que é muito relevante, e também a tendência é que siga a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o rol exemplificativo, ou seja, contrário aos interesses dos planos de saúde. A tendência é que ocorra isso ao final do julgamento de hoje, mas a gente sabe que a Justiça tem os posicionamentos específicos, a ministra Nancy Andrighi tem esse posicionamento já históricos em outras decisões no mesmo sentido, a gente espera com o interesse jurídico, mas também com o interesse pessoal, que se mantenha o posicionamento atual de aquela lista da ANS ser meramente um rol exemplificativo e que se autorizem outros procedimentos também para o cuidado de quem paga plano de saúde, Tatiane. Pois é, vamos ficar atentos, então, o que é pauta em Brasília, o que é importante a gente discutir nessa Conexão Brasília, o Rômulo Pinheiro traz para a gente toda quarta-feira aqui, sempre nesse horário, a partir das 11h20 da manhã. Rômulo, muito obrigada pelo tema de hoje, importantíssimo, fica o alerta para todo mundo acompanhar aí também depois, há uma mobilização nas redes sociais, grupos em Brasília também já fazendo aí manifestos, protestos em relação a essa votação, para chamar a atenção para causas muito importantes, né? Os planos precisam atender às necessidades dos seus segurados. Muito obrigada, tá, Rômulo? Até a próxima semana. Muito obrigado, Tatiane. Forte abraço. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. 11h28, a gente já vai caminhando para o Repórter CBN. Daqui a pouco eu tô de volta para a última meia hora do Boletim de Notícias. Até já.